versículo 16. Encontraram? Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém. Bom, vamos entender primeiro o contexto da história, o que está acontecendo aqui com Paulo e Silas durante o ministério, o que está rolando por trás desse cenário. Eles estão novamente numa viagem missionária, revisitando cada uma das igrejas por toda aquela região, por toda a Europa, navegando ali na região de Éfeso, de Cesareia. E se estão revisitando os irmãos, é para saber como é que estava a situação das igrejas em toda aquela região, em todo local. Não era uma viagem fácil. Não era algo como você pegar o carro aqui hoje, entrar e vou ali em Divinópolis, ou vou ali em Formiga. Primeiro porque viajavam de barco, que era mais barato. Dado que esses homens tinham de economizar durante a viagem, tinham de buscar recursos para se manter. E a palavra, quando você vai lendo, vê que eles viajavam muito de barco. Primeiro porque era barato. E diz a história, se você ler o contexto, fala que de barco era mais rápido. Mas como mais rápido para a gente entender, se você vai ali, por exemplo, vamos pegar aqui Formiga, 2h30 no máximo, você vai lá e volta, com tranquilidade, ok? Esses homens andavam 160 quilômetros em um dia, gastavam um dia inteiro para ir lá em Divinópolis e voltar, por exemplo. E isso era rápido para eles. Então eles estão num contexto de uma viagem longa, prolongada ali pelas visitas, pelo peso, conversando com os irmãos, instruindo aquele povo. Já haviam passado, então vamos ver como é que está. Como é que a igreja está se movimentando, como é que essas almas estão se portando, para que elas não parem nesse caminho. Só que aí, chegando em Filipos, eles vão começar a enfrentar algumas coisas. Descem lá, naquele local, chegam lá, e a primeira coisa que eles se dão contra, que eles enxergam no meio ali, é um grupo de mulheres reunidas para estudar, para receber a palavra de Deus. Não era um contexto comum você ver um grupo de mulheres sozinhas, sem um outro acompanhamento, estudando a palavra de Deus, buscando de Deus. E esses homens, movidos pelo Espírito Santo, se direcionam a elas. Ali encontram Lídia, uma mulher rica, vendedora de púrpura, vem de uma linhagem nobre, ganhava bem. Púrpura era extremamente caro naquela região. Então não era qualquer grupo e qualquer pessoa. Mas através desses homens, o evangelho começa a expandir naquele grupo, naquela região, e Lídia, essa mulher, se converte. Quando você lê o relato por completo, vai ver que a palavra diz assim: tamanha a alegria da família dela nela se converter, que eles constrangem Paulo e Silas a passarem a noite na casa daquela família. Eles chegam a dizer assim: olha, nós constrangidos fomos a ficar ali. Beleza. Até aqui, para a gente analisar esse contexto, está tudo normal. São evangelistas, são pregadores, são apóstolos, indo pelas igrejas, visitando um povo que ainda também não conhecia Jesus, pregando o evangelho e a coisa fluindo. Tudo normal se nós compararmos com os nossos tempos atuais. É isso que o evangelho tem que fazer através de todos nós, alcançar o perdido. Amém? Até aqui está uma maravilha, está indo tudo muito bem, o evangelho está seguindo o curso.
Mas presta atenção que no versículo 16 já entra assim: aconteceu que, indo nós para o local de oração, indo nós para a sinagoga, indo nós para a igreja, buscar a Deus em oração, interceder por esse povo, aparece uma mulher nos seguindo e clamando em alta voz, dizendo: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles estão anunciando salvação, estão falando das boas novas do reino. Ela não falava nenhuma mentira. O que ela falou era verdade. O que ela pronunciava era verdade. Eles de fato estavam ali para isso. Mas quando nós entendemos que, falando assim, Paulo aguentou aquilo por vários dias e chega a um ponto de virar para trás e falar assim: sai dela em nome de Jesus. A gente fica até confuso, como ele pode expulsar, falar que ela tem demônio, se ela está falando a verdade? Diga comigo assim: nem tudo que é, na verdade é. Essa mulher falou alguma mentira nas frases dela? Não, de fato era isso. O problema aqui, nessa caminhada específica nessa região, de Paulo e Silas, começa quando eles olham e entendem o que está aparecendo. Era uma mulher que falou verdades, mas era uma mulher possessa de espírito maligno. E Paulo, preocupado com que anexassem a imagem dessa mulher a eles, tipo assim: olha, estão pregando juntos, essa mulher faz parte desse ministério, essa mulher está evangelizando também, está junto com os apóstolos. Era isso que estava aparecendo. E Paulo, com medo de associarem ela, uma mulher possessa, também chamada de pitonisa naquela região, servia a um deus Apolo, que teve aquela bagunça de matar a cobra. Ela era uma sacerdotisa do templo de Apolo. Aí Paulo falou assim: olha, não dá para associar o que é mal com aquilo que nós estamos pregando. Então ele vira para ela e fala: sai dela em nome de Jesus. Pronto, está feito o estrago, está feito o problema naquela linha de evangelização. Está feito o buraco no meio da rua para eles passar. Deixa eu te contar uma verdade, para a gente começar a entender logo de início. Não existe pregação de evangelho sem que atravesse algum tipo de barreira. Não tem jeito de você viver o evangelho, ou pregar, ou falar do evangelho sem que você ou alguém sofra por ele. E não há como você fazer isso, viver um evangelho de salvação, pregar o evangelho para a sua família de salvação, se você não começar a afastar aquilo que parece ser de Deus, mas não é. A gente tem mania, e às vezes até continuamos insistindo em alguns erros, achando e pensando que Deus está o tempo todo feliz com o pecado, perdoando, tendo de perdoar o tempo todo aquilo que parece ser, mas não é. Esses homens podiam simplesmente falar assim: deixa ela falar, deixa ela seguir, afinal de contas ela está falando as coisas do reino. Nem tudo que é, nem tudo que parece, nem tudo que você faz pode ser de Deus. Às vezes nós falamos coisas que até parece ser uma palavra bonita, de Deus, uma coisa voltada para você mesmo, mas não tem nada de Deus nela. Cuidado com o que você aparenta. Cuidado com o que a sua vida aparenta. Cuidado com as coisas que você carrega, porque as pessoas estão olhando para você e, se tratando de uma pessoa de Deus, assimilam tudo que você leva e faz como sendo coisa de Deus também. Entendem que os meus tropeços e os seus, os meus pecados e os seus, também podem ser coisas abençoadas por Deus. Dias atrás, aqui já teve essa discussão, já foi comentado. Dias atrás, na nossa congregação lá em Samonte, também teve essa pergunta: afinal de contas, por que nós não podemos tomar vinho na ceia? A Bíblia fala que não pode tomar vinho.
a sua consciência te responde. A sua consciência já te responde isso. A explicação mais simples está aqui o Mauro, ex-alcoólatra. Está ali o Jardel, que nunca bebeu. Aí o Jardel, que nunca bebeu, que tem um controle sobre a bebida, está ali tomando um copinho de vinho, ou um copinho de cerveja. E o Mauro, que é um alcoólatra, que outra hora quase tirou a vida, que não consegue fazer nada sem ter um escrúpulo, vê Jardel bebendo. Ele tem controle, mas eu não. Aí, porque eu estou vendo ele beber, eu também acho que eu posso, porque eu estou vendo um homem de Deus fazer. Só que eu, sem controle, tem muito mais risco de voltar a ser o alcoólatra que eu fui. Então eu não posso trazer do passado e nem permitir coisas que podem distorcer o evangelho na minha vida, achando que Deus está pondo a mão nesse negócio. Eu preciso deixar de lado, longe, cada atitude de pecado, cada situação que escandaliza o evangelho, que escandaliza a minha vida, que traz vergonha para a minha família, é afastar para longe, é virar como Paulo e Silas disseram para aquela mulher, para o espírito: afasta-te, saia em nome de Jesus. Eu quero a distância de tudo que não pertence a Deus. Uma caminhada, ela precisa ter seus tropeços. É normal que se tenha. Não somos santarrões, nem santarronas. Você está suscetível de você tomar um capote amanhã na fé. Mas que não seja por você mesmo. Não seja você a provocar o seu próprio tombo. Você quer ver um negócio que surge na vida cristã e às vezes o demônio ele vem para o nosso lado e tenta arrebentar a gente, tirar a gente do caminho desse propósito, como Paulo e Silas estavam pregando o evangelho? Quem já ouviu uma palavra de perseguição, uma bobagem, um palavrão, uma palavra de maldição de um parente porque você aceitou Jesus Cristo? Quem já ouviu uma zoação? A primeira pessoa que fez hora da minha cara foi a minha mãe. Foi a primeira pessoa que fez hora de mim. Você acha que isso não doeu? Você acha que isso não me incomodou? E isso foi durante mais de um ano. Depois vieram os outros parentes, vieram os amigos. Mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Por mais que doesse, o que não aparentava ser de Deus, eu tinha que deixar de lado. E as pessoas que não eram usadas por Deus na minha vida, também. Eu não abandonei a minha mãe, eu não deixei a minha mãe de lado, mas nunca mais permiti que ela fosse boca do diabo na minha vida. Eu sei a direção que eu tenho que andar, e se você também sabe, você sabe perfeitamente que o seu alvo é Cristo. Independente se aparece uma pitonisa da vida na sua vida, independente se aparece alguém para profetizar maldição na sua vida, independente se alguém aparece no meio dessa trajetória para falar assim: ei, para que esse negócio de ser crente, que isso é bobagem, para de esse negócio de servir a Deus, que isso não vai te levar a nada, não passa de um fruto da mente, não passa de uma mentira inventada por homens. Quem já experimentou a presença de Deus nunca desiste dessa caminhada. Esses homens estavam viajando há dias, meses, sem parar, estavam cansados, tinham de aconselhar a andar a pé longas distâncias, segurar toda a carga emocional de um povo e ainda aguentar o diabo nas suas costas. E às vezes a gente dá umas paradas, umas travadas nessa caminhada por muito menos. Às vezes a gente vem no culto e às vezes somos confrontados pela palavra e isso já me chateia. Isso já me deixa chateado. Aí no outro culto eu já não quero ouvir porque misericórdia. Aí eu venho ouvir uma palavra de pastor Vinícius aqui, o pastor Vinícius vai pregar uma palavra dura, de correção, mas eu queria uma palavra de
bênção, para receber uma palavra de tadinho do nenê. Um dia Paulo chega para pregar a igreja e fala assim: ei, vocês estão se comportando que nem criança até hoje. Era para vocês estar recebendo uma palavra de instrução dura, alimento sólido, mas estão se comportando que nem bebê. Tem que voltar a dar leite para vocês, porque vocês não estão tendo maturidade para receber o que a palavra diz. Você acha que esse trabalho que esses homens estão falando é o quê? É voltar para continuar instruindo esse povo. Não é só passar a mão. É falar assim: caminha. Está doendo, caminha. Eu fui traído, caminha. Eu estou sendo perseguido, caminha. Por que eu vou caminhar? Que graça tem seguir essa vida se ela vai me trazer sofrimento? Tem graça porque a mesma palavra diz que nós teríamos tribulações. Este mesmo Senhor disse que nós sofreríamos as perseguições do mundo. Ele mesmo disse que um dia todo sofrimento, toda lágrima vai ficar na história, vai ficar no passado e nós seremos consolados. Não importa agora. Não tem problema se você vai ser perseguido. Não tem problema se você está sendo zoado, se você está sendo mal falado de forma injusta. Quem te defende é Deus. Quem está na frente de batalha antes do seu nome é Deus. Esses homens não andavam por regiões perigosas pelo poder do nome deles, pela força deles, pelo embuio que eles tinham. Eles iam na confiança de que o Senhor estava com eles. Você quer ganhar aquela pessoa da sua família para Jesus de verdade? Afasta tudo que não é de Deus da sua vida, que talvez está embaçando um pouquinho a sua caminhada ainda. As pessoas ainda não conseguem enxergar um Jesus da forma que Ele é na sua vida. Talvez tenha alguma manchinha, um pecadinho, um errinho, uma mentirinha que ainda atrapalha as pessoas a enxergar com plenitude a presença de Jesus Cristo. Não é uma tarefa fácil. Versículo 19 vai dizer assim: vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Eles não estavam nem aí para de onde eles eram, o que eles estavam fazendo, não. O negócio é que a fonte, o dinheiro deles secou. Essa mulher era usada através do diabo para dar lucro a esses homens que a palavra diz que eram donos dela. Quem é seu dono na verdade? Quem tem sido o dono da sua vida? Quem tem de fato lhe dado ordens, lhe dado direção, e a que Senhor você tem servido? Talvez da boca para fora a gente fala assim: eu só sirvo ao único Deus verdadeiro, mas de vez em quando a gente dá uma escorregada fora. Se assemelhando a nós, essa mulher que estava sendo usada pelo diabo, um dia, eu e você também estávamos sendo grandemente usados pelo diabo. E olha que nós já estávamos condenados. E olha que sobre nós já estava o peso da culpa. E olha que sobre nós já havia o jugo do erro. Mas um dia, como nessa história, na história dessa jovem, que segundo a história teria aproximadamente 15, 16 anos de idade, sendo usada por diabo, aparece 2 homens de Deus e a liberta da escravidão. Certamente ela liberta, passa a servir a Deus. E nós, quando nós fomos libertos,
Para onde o nosso coração corre? Para onde ele tem corrido? Quais têm sido as nossas vontades? Essa mulher dava lucro ao diabo, a homens usados pelo diabo. E aí doeu. Porque a motivação era ter lucro a qualquer custo. Quando você vai lendo no versículo 22 e 24, esses homens são arrastados, eles têm um julgamento que não foi justo, não era o julgamento do povo romano, foram condenados direto à cadeia, de uma forma injusta. E aí começa mais uma situação. Você já se sentiu preso nessa caminhada cristã, num momento assim, parece que você está dentro de uma caverna? Não tem dias que parece que a gente foi lá para o fundo de uma caverna e a gente não consegue alcançar a porta de saída? A gente fica meio triste, meio depressivo, meio revoltado, meio um tanto de coisa ruim. Se você observar, nós, na cegueira espiritual, fomos presos a vida inteira. Esses dois homens, Paulo e Silas, foram presos de forma injusta. E aí, vem uma lição muito importante. Talvez você já foi injustiçado. Falaram que não devia do seu nome. Inventaram que não devia sobre você. Falaram dos seus filhos. Falaram dos seus irmãos de igreja. Falaram até da igreja. Você sabe qual a melhor resposta que você dá no meio da perseguição? A que Paulo e Silas deram. Eles deram duas respostas. À meia-noite, um horário totalmente incomum, principalmente para quem está preso. A palavra fala que esses homens começaram a orar e adorar ao Senhor em cânticos de louvor. Sabe quando tudo está mal? Sabe quando você não vê saída? Sabe quando você está sendo perseguido? Aquele sentimento ruim? Essa é a hora, por mais que pareça inapropriada, de acordo com o horário que você estiver sentindo, de você colocar seu joelho no chão, clamar pelo socorro de Deus e começar a adorar Ele. Esse é o melhor horário. Paulo e Silas estavam presos. Certamente um monte de outros homens presos do lado direito e esquerdo. Aquilo poderia até incomodar esses homens. Mas o relato diz que todos estavam atentos ao que estava acontecendo. Porque um ato sobrenatural, quando ninguém espera, chama a atenção do sobrenatural. Porque um ato involuntário de amor a Deus, de segurança no amor de Deus, de temor e respeito por esse Senhor, causa coisas que ninguém espera. Esses homens dos lados devem ter pensado tão loucos, meia-noite, presos, machucados, chicoteados aí dentro, louvando a Deus, cantando a Deus, clamando por socorro. Uma hora dessa, esses caras são loucos. Só que essa palavra diz que por causa dessa atitude insana, humanamente falando, um grande terremoto veio sobre aquele local. Diz que o chão tremeu tanto, a ponto das cadeias, das portas das prisões se abrirem, do chão rasgar. E agora você quer ver duas coisas sobrenaturais de verdade, porque até aqui nem isso é sobrenatural. Nenhum condenado saiu. O centurião que estava ali de guarda, um homem da velha guarda reformado, um general das antigas, tentou se suicidar porque quando viu, meu Deus, fugiu todo mundo. Paulo falou assim: ei, fica calmo, está todo mundo aqui. Que coisa louca, o chão abriu, tremeu tudo, as grades estão tudo abertas.
Você quer o sobrenatural de verdade? Como um local desse, que não tinha armação de ferro, que não tinha um concreto bruto igual tem aqui, como um local desse rasga o chão, abre as grades e o teto não cai sobre esse povo? A presença de dois servos de Deus, a atitude de adoração de dois servos de Deus, no meio do problema, revela que Deus cuida no meio da tribulação. Deus guarda a vida dos seus filhos no meio do furacão. Pode tremer tudo, pode abalar tudo, pode quebrar paredes, mas se Deus estiver cuidando da sua vida, o teto não cai, a sua vida não desmorona. Seu casamento não vai ruir se Deus estiver tomando conta dele. O seu trabalho não vai embora, você não vai perder se você permitir que Deus trabalhe a sua vida lá. Pode tremer tudo, mas não vai cair. E aí eu vou te dar uma palavra bem dura. Você não foi chamado para viver numa vida de tranquilidade. Foi para experimentar coisas assim que você foi chamado. Passar por todos os problemas de um casamento, dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro da igreja. Porque você é ser humano. E do jeitinho que a outra pessoa tem problema, você tem os seus e eu tenho os meus. Mas enquanto Deus for Senhor da vida, as coisas não desmoronam. Pode ruir, pode balançar, pode trincar, mas cair não. Cair não. Diga assim: a minha vida não vai desmoronar, porque o Senhor Deus é o meu Senhor. Versículo 27, vem comigo. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. E então Paulo brada em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou pediu o quê? Jesus disse: eu sou a... Muito bem. Disse, pedindo uma luz, uma direção naquele momento. Agora, pula comigo aqui. Versículo 31. Ele perguntando já o que ele poderia fazer para ser salvo, porque ele viu a operação de Deus. Versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, e tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, meia-noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. E então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Agora deixa eu te contar o segredo dessa história toda. Você sabe o que alcançou a salvação, que levou salvação de verdade para esse carcereiro e a sua família? Foi exatamente o tremor de terra. Porque as pessoas observam o que acontece na vida de um servo de Deus. As pessoas não olham para a sua vida quando tudo está bem. Elas observam quando tudo está desmoronando. Deixa eu ver o que vai fazer agora. Deixa eu ver o que vai acontecer na vida do Alexandre agora. Agora que eu quero ver. Está sem emprego. Está assim assado. E agora, Alexandre? Cadê o Deus? Está tremendo tudo. Não vai não. O carcereiro viu o milagre acontecer na vida de Paulo e Silas. E a exemplo de Jesus Cristo, mesmo injustiçados, julgados de forma errada, eles foram para a cadeia calados, sem reclamar, porque justiça, a nossa justiça, não vem de homens não. A nossa justiça vem de Deus. Nós não somos guardados pelas leis dos homens. Nós seguimos as leis dos homens. As leis pelas quais nós somos guardados são as leis do Senhor.
em que ele diz que nós somos povo seu, filhos seus. E como um pai de amor que mesmo no meio da tribulação permite que a gente sofra, no final sempre há de produzir fruto na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Tiago, eu sei que tem coisas que acontecem que a gente não espera. Tem coisas que vêm sobre a nossa vida que a gente não planeja. Vem numa hora ruim, vem num momento de dificuldade, uma doença que surge quando você menos esperava, um desemprego que aparece na hora que não devia. Mas deixa eu te contar o segredo da coisa. Deixa eu te contar a razão de tudo isso. É só porque você serve a Deus. O ímpio também sofre. O ímpio também passa por dificuldades. Mas o povo que pertence ao Senhor sofre de uma forma diferente. Nós sofremos na carne, mas o tempo todo nós somos amparados no Espírito. Nós temos esse privilégio de experimentar a presença de Deus através do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa tremer a sua vida, só. Se está passando por um momento ruim agora, deixa balançar. As portas da sua vida podem até trincar, mas a sua casa vai permanecer. E a sua casa está firmada sobre Jesus Cristo, que enfrentou tudo por sua causa. Vamos orar? Os irmãos vão ministrar o louvor e eu queria que você, da forma como você está, fechasse seus olhos durante 1 minuto, 2 minutos, que você orasse com Deus agora, pedindo fortalecimento, pedindo direção, para que Deus te dê as decisões corretas que você precisa tomar durante esses dias, para que a sua vida permaneça intacta, para que o seu viver com Cristo não seja abalado. Que assim como Jó, as doenças venham, Tiago, que os problemas apareçam, que o sofrimento venha, mas que a gente continue crendo no Senhor. Amém? Fala com Deus. Não deixa escapar isso não. Entrega tudo. Deixa tudo nas mãos dele. Sua vida, seu emprego, seus filhos, seu casamento, a sua família. Deixa tudo sem reservas. Entrega tudo. Deixa tudo com ele. Tudo, Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Experimenta jogar suas preocupações sobre ele. Tudo, Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita a mim. Cante isso, cante. Tudo entregarei,
tudo, tudo. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos nas suas mãos agora cada uma de nossas preocupações, que às vezes tem tirado a nossa paz, às vezes não permite que nós vivamos a nossa vida com plena felicidade, nós não nos preocupemos com as coisas que realmente importam. Deus, toma conta da nossa vida familiar, cuida dos nossos filhos nas escolas, nas ruas, cuida da saúde mental deles, Pai, para que não aconteçam desastres como aconteceu hoje em São Paulo nesses dias. Deus, cuida da nossa família, Deus, não permita, Pai, nós entregamos os nossos filhos, entregamos as esposas, os maridos, entregamos os nossos parentes nas suas mãos, entregamos a nossa casa, entregamos tudo que temos de bens materiais e o nosso maior bem, que é a nossa vida. Nada nos pertence, Senhor, entendemos que tudo é teu, nós te pertencemos, porque o Senhor é Deus da vida, Deus de todas as coisas, que trouxe a criação de tudo, trazendo do nada, simplesmente pela sua palavra. Mas houve um cuidado especial quando o Senhor nos criou. A sua palavra diz que o Senhor usou das suas mãos, tocou no ser humano e moldou conforme a sua imagem. Nós temos o seu DNA, Deus. Nós é que erramos em não fazer muitas vezes o que o Senhor espera que a gente faça. Somos omissos em educar os nossos filhos. Somos omissos em dar atenção às esposas e aos maridos, a prestar atenção que às vezes estamos perdendo a nossa família e tentando ganhar o mundo. Em o nome de Jesus, nessa noite nós queremos declarar, Senhor, chega de viver uma vida mundana, chega de viver uma vida com o coração voltado para as coisas dessa terra, chega de viver uma vida totalmente leviana, tratando as coisas de Deus como se fossem um segundo plano, como se fosse algo que se der tempo a gente faz, se um dia eu tiver tempo eu faço, um dia eu faço isso. Não, chega. Pai, se há algo em nós que ainda não foi entregue ao Senhor, nessa noite nós entregamos, Senhor. Nós te damos liberdade, sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração nessa noite e toma. Porque tudo que há em ti, tudo que há em ti é bom. E se há algo em bom de nós, se há algo aqui dentro de bom, foi porque o Senhor colocou. De mim mesmo só resta maldade, a ignorância. De mim mesmo só resta eu e mais eu. Em nós nessa noite, nós te entregamos tudo que faltava. Tudo, Senhor. Tudo nós te entregamos. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. 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 Queridos, sábado, dia 16, uma boa notícia. Para nós da família El Shaddai, a gente se alegra muito com ver Deus trabalhando no nosso meio. Dia 16, sábado agora, 7 horas da noite, é o primeiro culto do novo templo da El Shaddai Extensão Sol Nascente. Templo próprio.